Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quero começar fazendo duas perguntas para vocês. Primeira delas, quantas ideias nasceram de maneira extremamente poderosa e se perderam ao longo de uma apresentação? E a segunda pergunta, quantas ideias nem nasceram porque o empreendedor já começou a ficar preocupado com o momento do pitch? Já começou a ficar preocupado com o momento da apresentação em público. Apresentar em público, seja de um pitch ou fora dele, é um grande problema para muitas pessoas. Quantas ideias nasceram e não foram apresentadas de maneira eficaz? Falar em público é um grande problema, é um grande medo do ser humano. Agora, vencer essa barreira e ter uma comunicação eficaz é algo extremamente possível. Falar em público é técnico. Falar em público é algo extremamente técnico. Há 20 anos, eu ajudo as pessoas a vencerem o medo de falar em público e ter uma comunicação eficaz. Daqui a pouco, vocês terão 5 minutos para apresentar o pitch de vocês. 5 minutos. Eu também tenho o meu pitch. Eu tenho o meu tempo para apresentar a história desses 20 anos e o porquê eu ajudo as pessoas a vencerem o medo de falar em público. Eu vou realizar o meu pitch e vou, principalmente, passar informações técnicas para vocês. Primeiro, essa história teve um início. Eu tive meu primeiro cliente, foi exatamente o Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi uma criança que na 5ª série teve um grande problema quando a professora o chamou para ir até a frente da sala e apresentar um trabalho. Ele era gozado, ele era satirizado pelos colegas. E ele ficou com vergonha. O Luiz Carlos travou desse dia e depois ele ficava com medo de falar em público. E eu imaginei, poxa vida, eu preciso ajudar o Luiz Carlos. Eu vou desenvolver algumas técnicas, vou estudar comunicação para ajudar o Luiz Carlos. E a primeira dessas descobertas que eu tive foi que comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação no momento do pitch, a ideia pode estar fresca, muito tranquila na cabeça de vocês. Mas a banca julgadora não entende como nós acreditamos que ela possa entender. Comunicação não é o que nós falamos. Comunicação que a outra pessoa compreende daquilo que nós falamos. E é por isso que não só para o pitch, mas para todas as apresentações, a partir de agora, eu peço para que vocês façam um roteiro. Vocês tiveram pela manhã um treinamento super legal de esquema de apresentação do pitch. Esse esquema é extremamente fundamental, é poderoso para a apresentação de cada um de vocês. Para usar de maneira racional, de maneira muito correta, os 5 minutos que temos à disposição, logo mais às 6h30. Mas esse esquema não tem validade se essa comunicação não for eficaz. Se nós não pegarmos o esquema e aplicarmos as técnicas de uma comunicação eficaz, de verdadeiramente vencer o medo de falar em público e falar de maneira eficaz. Comunicação não é o que nós pensamos. Comunicação é o que a outra pessoa compreende daquilo que nós falamos. 3 aspectos principais no momento da apresentação do pitch. Muitos ficam focados e preocupados com as palavras que vão usar. Cautela. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que 7% da nossa comunicação depende das palavras usadas. 7% da comunicação. Tão importante quanto palavras usadas, e aqui já tem um mito que eu ouço muito nos treinamentos. Semana retrasada, ministrando um treinamento semelhante a esse em Bacabal, no Maranhão. Um dos participantes me disse, Franco, eu falo difícil, eu encontro palavras difíceis, porque eu acredito que quanto mais difícil eu falo, maior credibilidade eu transmito. Não engano. Quanto mais difícil nós falamos, menos o auditório compreende. Você desconecta o auditório de você. Você perde a audiência.
você perde o jurado. Encontre um vocabulário de acordo com o ambiente no qual você está. Segunda dica, pode parecer pouco 7%, mas não é. Cuidado na apresentação do pitch com os vícios de linguagem. São aquelas palavras que nós colocamos no meio da frase e elas não mudam o sentido da frase. Por exemplo, um né no final da frase. Um bem no começo da frase. Bem, sobre esse assunto eu quero dizer para vocês que, bem, esse é o tema aqui, bem. Cuidado com as expressões da moda. Tipo assim, você vai apresentar um pitch, tipo, inclui no meio da sua apresentação, tipo, qualquer expressão, tipo assim, que acredita que é poderosa e que vai te facilitar. Quantos aqui já assistiram uma apresentação e ficaram contando quantas vezes as pessoas repetiam a mesma palavra? Né? Contou quantas vezes? O que você contou? Do quê? Qual palavra? Do né. Sobre o que era a apresentação. Ele não lembra, sabe por que ele não lembra? Ele ficou preocupado em contar quantas vezes a pessoa repetia o né. O vício de linguagem rouba a atenção do jurado. O vício de linguagem rouba a atenção de quem está assistindo o seu pitch. Qual é a solução para vício de linguagem? Coloque alguém sentado, fale, pergunte para a pessoa qual é a palavra que eu repito com insistência. Todos nós temos vícios de linguagem, todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. A partir do momento que a pessoa te indicou qual é a palavra que você repete com insistência, faça um autopoliciamento. Leitura, muita leitura. O vício de linguagem surge quando falta uma palavra para você expressar aquilo que está pensando. Mexer no vocabulário, aumentar o vocabulário é uma das dicas mais poderosas para evitar o vício de linguagem. Mas daqui a pouco no pitch de vocês, se preocupem com as palavras, mas se preocupem também, muito mais, com o seu tom de voz. O pitch tem 5 minutos. Uma das formas mais fáceis de manter a atenção das pessoas e dos jurados é variar o tom de voz. Faça 3 variações principais. Primeira delas, altura. Segunda variação, rapidez. Não fique o tempo todo falando rápido e nem o tempo todo falando devagar. Quando nós queremos que o jurado reflita sobre uma informação passada, nós diminuímos a velocidade de fala. Quando eu falo mais lentamente, eu ativo neurologicamente uma parte da cabeça do meu ouvinte que vai imaginar assim, poxa vida, o que ele vai me falar agora é importante. Pelo simples fato que eu estou falando mais lentamente. Quando eu quero provocar o entusiasmo das pessoas que estão me ouvindo, eu acelero a minha velocidade de fala. Falo mais rápido. Isso provoca o quê? A empolgação das pessoas que estão me ouvindo. Nem devagar o tempo todo, nem rápido o tempo todo. A variação é indispensável. Tão importante quanto palavras, tão importante quanto tom de voz, é aquilo que nós não falamos. A comunicação não verbal, são os gestos utilizados. Pela manhã vocês já tiveram um workshop sobre comunicação não verbal. Aqui 2 reforços principais. Primeiro deles, evite falar o tempo todo durante o pitch com os braços cruzados. Evite falar o tempo todo durante o pitch com a mão dentro do bolso. Há um estudo feito pela Universidade da Catalunha, na Espanha, que mostra que toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances das pessoas compreenderem aquilo que estou falando. Compreendem pela audição e compreendem pela visualização dos gestos. Cuidado com os gestos que contradizem aquilo que nós falamos. Esses dias, assistindo uma apresentação de vendas, o palestrante disse assim: esse produto é fantástico, eu acredito demais nesse produto. Ele verbalizou uma mensagem: esse produto é fantástico,
7% da comunicação verbalizada. 55% da comunicação dele foi essa, ó. Esse produto é muito bom. Ou seja, um sinal negativo. Os jurados, o auditório, vai acreditar mais nas palavras ditas ou mais nos gestos feitos? Os gestos jamais podem contradizer aquilo que nós falamos. Façam gestos no pitch, entre a cintura e o queixo. Essa região é que nós chamamos de região de zona do poder. Nem abaixo da cintura, porque aqui embaixo você chama atenção para uma parte do corpo que não ajuda em nada a nossa comunicação. E nem aqui acima do queixo, senão você vai chamar muito mais atenção dos gestos do que da mensagem passada. Entre a cintura e o queixo, nessa região. É a região que nós chamamos de zona do poder. 7% palavras, 38% tom de voz, 55% são os gestos. Os gestos são fundamentais, importantes no momento do pitch. Nós envolvemos aqueles que estão nos assistindo através dos gestos feitos. Eu vejo muito por aí, pessoas que falam o tempo todo sem fazer um único gesto. Eu vejo muito por aí, pessoas que ficam o tempo todo sem se movimentar na frente de um auditório. A movimentação e os gestos são indispensáveis no momento do pitch. Mais do que isso, as pessoas dizem assim, poxa, que legal, 38% voz, 55% gestos, 7% palavras. Franco, mas você veio aí não sei de onde, o pessoal do Startup te trouxe, te convidou, você veio, mas você não me conhece. Mesmo eu tendo essas informações, eu fico tremendo na frente de um auditório. Eu fico tremendo no momento da apresentação de um pitch. O coração parece que vai disparar, as pernas ficam bambas, as mãos ficam trêmulas. E aí, o que eu faço? Existe uma técnica nossa, do ser humano, de sobrevivência, que foi desenvolvida desde a época da pré-história. Toda vez que o cérebro se depara com um problema, que ele entende como sendo um risco, ele manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina, jogam na corrente sanguínea e o nosso corpo se prepara para aquele momento. Nós temos duas possibilidades diante do perigo, só duas. Ou nós encaramos o perigo, ou nós fugimos do perigo. Se naquele momento, naquele instante, naquela hora, a sua tendência é enfrentar o perigo, uma descarga maior de adrenalina acontece nos membros superiores. Para que as mãos e os braços ganhem agilidade, com a adrenalina mudando a corrente sanguínea, a pressão sanguínea, para que nós tenhamos agilidade nas mãos e literalmente vamos enfrentar o perigo. Se naquele momento, naquele instante, naquela hora, a sua tendência é fugir do perigo, e não dá para fugir do pitch, dos 5 minutos, mas se eu quero fugir daqueles 5 minutos, o cérebro descarrega uma quantidade muito maior de adrenalina nos membros inferiores, para que os vasos sanguíneos das pernas se dilatem e literalmente cada um corra do perigo. E é por isso que muitos vão para o pitch com as pernas bambas, excesso de adrenalina. Muitos vão para o pitch com as mãos trêmulas, excesso de adrenalina. Muitos vão para o pitch e esquecem todo o projeto estudado ao longo das últimas 54 horas, excesso de adrenalina. E aqui eu passo para vocês a técnica de dissipação da adrenalina. Eu preciso evitar que esse excesso de adrenalina me cause problemas. Momentos antes do pitch, coloco uma mão contra a outra, aqui na altura do peito, dessa forma assim. Empurro com certa força, paro, respiro fundo, oxigeno o cérebro, faço de novo esse exercício. Paro, respiro fundo, oxigeno o cérebro. Esse exercício aqui vai forçar toda a adrenalina que está percorrendo o seu corpo, ela virar para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina aqui nas minhas mãos, eu dissipo, fazendo esse exercício, abrindo e fechando, simples assim, fácil assim. Óbvio que não é aqui em cima, aqui embaixo discretamente. Aqui todos nós já descobrimos essa técnica. Mas imaginem, vocês apresentando esse projeto em outra edição.
Aí, de repente, alguém diz assim, agora o próximo pitch é aquele lá atrás, fazendo assim. Ninguém vai entender absolutamente nada. Aqui embaixo, discretamente, reduzindo o excesso de adrenalina. Reduzo o nível de adrenalina. Melhoro a minha comunicação. Nós temos de poucos segundos a 1 minuto para conquistar a atenção daqueles que estão nos ouvindo. Se eu começar a apresentação titubeando por excesso de adrenalina, eu perco a atenção das pessoas que estão me ouvindo. No workshop que vocês tiveram pela manhã, um dos slides pediu para vocês, use imagens. Isso é fato. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, a USP, mostrou que quando nós colocamos slides com imagens, nós fixamos em até 63% a mais a mensagem passada. Eu me sinto muito grato, porque sempre que eu tenho uma dúvida com relação a slides, eu recorro a PPT Slides, que é uma startup fantástica com 2 pessoas que estão aqui. Eu sempre as consulto, a Jéssica e a Cibele. Elas fazem slides profissionais, apresentações de alto impacto. Mas eu tenho uma variação vocal, nós estamos juntos há quase 11 minutos. E eu preciso que essa variação vocal prenda a atenção de vocês, os ouvintes que são auditivos. Eu me movimento e gesticulo. Toda vez que eu gesticulo, desloco o ar. Esse deslocamento de ar prende a atenção das pessoas que estão sinestésicas. Sinestesia vem de sensações. Sentir a mensagem passada. Toda apresentação, e muitos de vocês vão colocar gráficos nas apresentações, letras grandes no pitch de vocês, se vocês forem usar slides. Muito contraste, fotos especiais, definição bacana nas fotos. Toda vez que eu solto uma imagem, a imagem fica distorcida, eu enfraqueço a minha apresentação. E, por fim, as informações importantes apenas nos slides. Nada de encher com números, com informações em cima até embaixo o slide apresentado. Eu preciso agradar os ouvintes, os jurados, a minha audiência, que é sinestésica, auditiva e, principalmente, a audiência que é visual, é olhar para as pessoas. Participando de um outro evento, um dos empreendedores disse, Franco, mas uma vez eu ouvi que é fácil, é só olhar para o fundo da sala para o nada, não olhar para as pessoas, cautela, isso é bobagem. Olhe para as pessoas, prenda atenção, entenda 2 pontos que são importantes no momento do pitch. O primeiro deles, contato visual, prendo atenção. O segundo, o pitch é diferente de uma aula. Eu tenho que fazer um pitch de alto impacto. São 5 minutos que eu preciso vender uma ideia desenvolvida ao longo de 54 horas. No meu caso aqui, são 15 minutos de uma história de 20 anos. Não dá para realizar um pitch mais ou menos. Na aula, com 50 minutos, com vários dias desenvolvendo uma aula, se você perde a atenção, você recupera lá na frente. No pitch isso é muito difícil. Sempre tenha variação de alto e baixo para mostrar o impacto da sua voz. Rápido e devagar. Devagar, as pessoas pensam, refletem. Rápido, entusiasma as pessoas. E, por fim, forte e fraco. Não é gritar. Gritar no pitch é ruim, mas eu tenho que causar impacto com a projeção da minha voz. Voz projetada é diferente de voz gritada. 2 coisas completamente diferentes. Nós temos tudo numa apresentação. Se você tiver que escolher um número para dar como exemplo, escolha o número 3. Pedagogicamente, a regra dos 3 é muito poderosa. Na apresentação, o 3 está sempre ali, nos cutucando. Começo, meio e fim. Pedagogicamente, nós ensinamos as crianças, com base no número 3, os 3 porquinhos, os 3 mosqueteiros. O 3 é pedagogicamente fácil do ser humano compreender. E é por isso que eu faço aqui, nessa reta final do meu pitch, a divisão do começo, meio e fim. No começo do seu pitch, jamais peça desculpas. Eu já vi muito pitch por aí, muita apresentação, a pessoa chega na frente e diz assim, eu estou muito nervoso.
Então, esse meu nervosismo, eu quero pedir desculpas caso eu não atinja os meus objetivos. Bobagem, já enfraqueceu sua apresentação. Segunda dica, no começo, faça o exercício para evitar palavras inconsistentes no começo da sua apresentação. Palavras inconsistentes, eu construo uma muralha, eu perco a minha audiência. No começo ainda, eu tenho que evitar contar piadas, pelo pouco tempo que eu tenho, mas em outras apresentações, mesmo com tempo maior. As piadas devem ser evitadas no começo, porque você está nervoso e o auditório está ansioso. O auditório não sabe o que vem pela frente. Você nervoso, o auditório ansioso, o auditório não ri da sua piada. Aí sabe o que acontece? O auditório não riu, você fica constrangido na frente, não sabe mais o que fazer, prejudicou todo o restante do seu pitch. O ser humano, neurologicamente, é programado para adorar histórias. Vocês viram no workshop pela manhã, o poder da ligação de um slide ao outro. A apresentação é uma unidade. Eu vou ligando um slide ao outro, contando histórias. No meio da apresentação, tem que ter uma linha de argumentação. E, principalmente, encontrar um vocabulário ideal. O vocabulário ideal é diferente de um vocabulário difícil. No final, faço uma recapitulação. É o que estou fazendo com vocês agora. Recapitule as principais ideias passadas. Segundos poderosíssimos, você dá uma segunda chance da pessoa compreender aquilo que você falou. No final, tem a variedade. A conclusão é talvez uma das partes mais importantes da sua apresentação. Eu vejo muito por aí pessoas que deixam a conclusão fraca, vazia. Mais ou menos assim. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Ou então, acho que disse tudo o que poderia transmitir. São conclusões que não deixam um gostinho de quero mais. Ainda no final, seja um artista, seja natural durante toda a apresentação. Muita naturalidade, mas no final cabe um pouco de artista. Cabe um pouco de uma mensagem impactante, ainda mais. Frases impactantes ao longo do pitch. Você vai retomando a atenção, mas no final elas são indispensáveis. Nós somos avaliados no pitch, na apresentação, não no conteúdo. O conteúdo vocês já tiveram oficina pela manhã. Mas nós somos avaliados de uma fala em público, seja ela no pitch ou não, por aquilo que nós fazemos. Pelo aquilo que nós fazemos. E é por isso que você precisa ter um posicionamento, resolver problemas. E esses problemas que você resolve, que o seu produto, que o seu serviço resolve, tem que ser dito logo no começo. Eu comecei a minha apresentação com vocês dizendo assim, eu ajudo as pessoas a vencerem o medo de falar em público. Isso é diferente do que dar curso de oratória. Isso é diferente do que dar uma palestra de comunicação. É resolver um problema. É diferente. Pela aparência, a aparência não é roupa chique. A aparência é roupa adequada ao local onde você está. Nós somos avaliados, uma fala em público, também pela aparência. Somos avaliados pelo que falamos, mas principalmente a forma como falamos. E aí eu peço uma atenção especial para a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela é muito poderosa. A base número 3, sempre que você for dar um exemplo, dê baseado no 3. O número 3, ele é pedagogicamente fácil de ser compreendido, fácil de ser assimilado. Nós, seres humanos, somos neurologicamente programados para adorar histórias. E eu fiquei, durante 14 minutos, contando histórias para vocês. Eu comecei a minha apresentação, aliás, contando uma história para vocês. Vocês se lembram? Qual foi a história? Do Luiz Carlos? Meu primeiro cliente? O Luiz Carlos, 12 anos, foi à frente da sala, travou. A professora ralhou com ele, brigou com ele, aí travou mais ainda. Eu comecei a trabalhar com comunicação para ajudar o Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi uma criança fechada.
Depois ele se transformou num adolescente tímido. O Luiz Carlos sempre teve medo de falar em público. O Luiz Carlos chegou uma época que ele não tinha amigos, com medo de ter que conversar com os amigos. O Luiz Carlos, até que chegou um dia que ele descobriu que se ele continuasse fechado, ele deixaria cada vez mais oportunidades passar. Foi quando ele foi estudar comunicação, foi quando o Luiz Carlos resolveu se especializar em fala em público. Foi quando o Luiz Carlos resolveu e entendeu que os sonhos de uma vida podem ser conquistados num evento como esse. Mas para conquistar esse sonho, ele tem que se comunicar. Quando eu venho aqui hoje e converso com vocês e passo técnicas, não é porque eu ouvi falar, não é porque eu li em um livro, não é porque eu acho que dá certo. Tudo que eu falei para vocês, eu usei na minha própria vida ao longo dos últimos 20 anos. Eu me chamo Luiz Carlos Franco Júnior e eu fui uma pessoa extremamente tímida. Hoje, eu ajudo pessoas a vencerem o medo de falar em público. E eu ajudo pessoas a apresentarem pitches de maneira eficaz. Sucesso no pitch de vocês. Eu espero que vocês conquistem todos os sonhos que vocês querem através da comunicação eficaz. Da mesma forma como eu tenho conquistado ao longo da minha vida. Final do meu pitch, um abraço, sucesso para vocês. Valeu!